Coragem, coragem. Desculpe lá, o dedo apareceu aqui na câmara que eu estava a acertar o volume que tinha ficado esquecido. E depois você ia protestar porque não estava a ouvir nada. Segunda-feira estamos de volta, início de semana. Coragem, eu sei que é difícil, mas vamos lá ver se começamos bem a semana para terminar bem também. Olha, já percebeu que está com a cor do dinheiro? Do dia 10 de maio do ano de graça de 2021. Há uma série de pessoas que me perguntam sistematicamente porque é que eu não faço apontamentos ao fim de semana. Eu já expliquei que ao fim de semana é para as pessoas descansarem e até para refletir sobre algumas coisas que passaram durante a semana e para planear a semana seguinte. Mas, de facto, tem razão, porque há momentos onde se calhar faz sentido fazer um apontamento ou outro esporádico aos fins de semana. Eu prometo, como já disse a alguns espectadores por mensagem, prometo pensar nisto. E porquê é que prometo pensar nisto? Porque este fim de semana houve um acontecimento importante, a Cimeira Social, a Cimeira da União Europeia no Porto, e houve ali elementos que eu acho que mereciam aliás, mereciam um comentário. E eu não fiz e, portanto, prometo pensar nisso. Quero recordar ainda, antes de irmos para o programa de hoje, tenho duas notas para lhe dar conta. A primeira é lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis, o que significa, fica feito aqui o disclosure, também não faço divulgação de coisas que não acredito, ok? Fica bem claro isso. Estou a dizer, sim, que aquilo tenho consciência da qualidade das coisas que a Prozis faz. O que significa que quando você for ao site fazer compras, no checkout, escrever lá no cupom promocional Camilo, tem um desconto de 10% à partida, fora aquelas promoções que nós anunciamos aqui regularmente. Desta semana, eu daqui a pouco também já lá vou colocar. O segundo elemento é lembrar que hoje, dia 10 de maio, começa um novo programa aqui neste canal. Chama-se Dia D. Vai ser um programa de análise semanal, feito por dois comentadores em estúdio. O primeiro, talvez o segundo, vou eu moderá-lo, mas depois haverá outros moderadores. E vai alternar todas as semanas com dois comentadores. O desta semana é o João Marcos de Almeida, conhecido Opinion Maker, e o Vasco Rato, às 9 da noite, estreia aqui no canal A Cor do Dinheiro. Portanto, promete, esteja atento. E agora sim, vamos ao programa de hoje. E não era só a Cimeira do Porto que merecia comentário no fim de semana. Merecia comentário uma série de coisas que aconteceram. Algumas coisas graves. Nomeadamente os desenvolvimentos à volta da história do Zé Mário e dos imigrantes. Então, eu vou começar precisamente por aí. Antes da ordem do dia, como você percebeu, no fim de semana, houve um entra e sai do Zé Mário. Ou seja, 28 imigrantes, salvo erro, que foram alojados, ou 29 foram alojados naquelas instalações do Zé Mário, entraram de madrugada e no dia seguinte, às 4 da manhã, e no dia seguinte, pelas 10 da noite, estavam a ser recambiados para outro sítio. Pelo meio houve uma série de peripécias, nomeadamente o facto do Tribunal ter aceito aquele pedido de providência cautelar. Uma providência cautelar é um ato que se interpõe junto do Tribunal, porque como o Tribunal vai demorar muito tempo, a decisão é urgente e se essa decisão se não for tomada de forma urgente, pode prejudicar seriamente os interesses das pessoas envolvidas. Bem, isto vai dar muito pano para mangas, mas o que é que está mal aqui? É um governo que planeia as coisas autenticamente com os pés. Porquê? Porque tanto está a entrar às 4 da manhã, como no dia seguinte, às 10 da noite, está a sair. Ora, isto mostra, à falta de outros adjetivos, uma falta de preparação brutal, que é para não dizer outras coisas mais feias, por parte do Estado. Nomeadamente, por parte do Ministro, que vai ser objeto de comentário no início da parte principal deste comentário de hoje. Ora, isso é deplorável, percebe? Porque não é apenas porque a situação era conhecida há muito tempo e toda a gente, aliás, o António Barreto diz isso na entrevista ao Sol deste fim de semana e tem toda a razão, aliás, e diz isso no artigo que escreve no Público, tem toda a razão, é uma coisa que andámos a dizer aqui na semana passada toda. Toda a gente sabia daquilo, mas não é apenas por isso, é porque revela duas coisas. Eu saco do bolso uma solução, estilo bota cardada, está a ver, e portanto, vocês que se lixem. Eu quero, eu posso e eu mando. Isto é o estilo do ministro Eduardo Cabrita. A mim o que me surpreende é como o senhor primeiro-ministro, conhecendo as alarvidades, não é
clumsiness, percebe? Não, é as alarvidades do ministro, daquele nível baixíssimo, como é que ainda lhe deixa estes dossiês na mão. Mas eu vou a isso a seguir. Ponto seguinte. Eu não percebo. Nós temos uma comissão parlamentar de inquérito ao novo banco /BES em curso. Não percebo porque é que há audiências ou audições a certas pessoas que não são transmitidas no canal da Assembleia da República. Não entendo. Espera aí. A Comissão Parlamentar de Inquérito não é suposto esclarecer coisas? Aquilo não é a Casa do Povo? As audições não são feitas para as pessoas terem conhecimento do que é que se passou efetivamente? Então porquê é que acontece isto? Pergunta. Segunda questão. Um assunto que eu falei aqui na sexta-feira e tinha uma parte incompleta / incorreta. E eu quero fazer justiça a quem me escreveu, não foi nenhum dos responsáveis de casinos, foram pessoas que trabalham em casinos que me disseram assim: você disse que os casinos ficavam totalmente isentos de IRC, de imposto. Não é verdade. Então eu vou esclarecer aqui. No dia anterior à noite, tentei saber o que é que era exatamente aquela coisa dos casinos ficarem isentos de imposto. Se era imposto em geral, se era um imposto específico, que é uma espécie de acrescento ao imposto que os casinos têm. Não me foi esclarecido. E eu fiz fé naquilo que tinha sido divulgado pela comunicação social e, portanto, essa parte está incorreta. Ou seja, os casinos não ficam isentos de IRC, ficam isentos daquele sobreimposto que existe. Digamos assim, fica feita a correção. E eu quero agradecer a duas pessoas que efetivamente escreveram, que trabalham para casinos, escreveram para pedir para esclarecer isto. Aqui fica feita a devida correção porque eu não gosto de ser incorreto com ninguém. Último ponto do período de ordem do dia. A emissão de obrigações da SAD do Futebol Clube do Porto. Eu tinha falado nisto aqui há dias. Não tenho nada, não é nada contra o Porto. A que descansem os meus amigos simpatizantes do Porto. Eu sou do Benfica, mas eu respeito tudo. Nomeadamente a natureza e a autonomia dos clubes. Portanto, não é nada contra os clubes, ok? Bom, então é assim. A SAD do Porto adiou no ano passado, em maio, um reembolso de obrigações no valor de 35 milhões de euros. Por causa da pandemia. E adiou para junho deste ano. Como você se recorda, eu na altura falei nisso aqui. O problema... E porquê é que os clubes fazem obrigações? Porque não têm dinheiro suficiente e precisam de fazer investimentos e outras coisas do género. Bem, a SAD do Porto anunciou a antecipação desta amortização para maio deste ano, porque pegou em 35 milhões de euros de direitos televisivos, titularizou-se, ou seja, foi à banca, disse: deem-me dinheiro, vocês ficam com isto, recebem na altura, perde-se obviamente uma parte do valor e vai amortizar este valor agora em maio. Mas começa outra emissão de obrigações, de 35 milhões de euros, para amortizar outra que já vem de trás. Bom, o que é que eu gostava de chamar a atenção sobre isto? Não é bom ver empresas, porque a SAD do Porto é uma empresa, como a SAD do Benfica é e outras SADs também, e atenção que isto não é exclusivo para o Porto. O que eu estou a tratar aqui não é por causa de ser Porto. Eu já disse o mesmo para o Benfica, até para o Sporting e até para o Braga. Bom, não é bom ver uma empresa pagar 4,75. Quer dizer que está com dificuldades em financiar. No atual estado de taxa de juros, pagar 4,75% não é bom. Não é bom para os investidores, que o risco é maior, e não é bem bom para a empresa. Portanto, eu quero deixar este alerta, porque acho que as pessoas, se querem fazer, do ponto de vista clubístico, de coração, uma doação, entre aspas, ou um favor a um clube, fazem. Mas como investidores, eu tenho que dizer isto. Não é bom. Não quer dizer que vá falhar o pagamento, não é isso, mas até o facto de estar aqui a adiar e estar a fazer emissões de obrigações, pagar outras emissões de obrigações, não é bom. Atenção, já disse isto em relação ao assado do Benfica, ok? É bom não se porem para aí com insultos, que é para o lado e que eu durmo mais sossegado. A minha função, como analista, é lembrar estas coisas. Bom, então vamos lá à agenda de hoje. E a agenda de hoje vai começar pela Cimeira do Porto. O que é que vale a Cimeira da União Europeia realizada em Portugal? Olha, eu acho, nós gostamos imenso, inclusive os jornalistas, os analistas que vão àquelas coisas. Eu fiz aquela cobertura daquelas cimeiras durante anos, para aí 10 anos, em Portugal e fora de Portugal, quando ocorriam em Portugal e por aí adiante, pela Europa toda fora. Há sempre uma tendência para, olha isto,
chest thumping. Epá, fizemos um trabalho do caraças. Lembras-te do porreiro pá, do Sócrates para o Durão Barroso? Atenção, é preciso desvalorizar um bocadinho do hype à volta destas coisas e ver o que é que fica. Então vamos ver o que é que fica, antes de clarificar isto. A questão dos direitos sociais é para cumprir até 2030. Nós estamos em 2021. Isto faz-me lembrar a Constituição da República Portuguesa, é programática. Nós vamos fazer isto, temos que dar habitação a todos, justiça a todos, emprego a todos, e o raio que o parta. E a gente chega 47 anos, ou 46 anos depois da Constituição, 45 anos depois da Constituição estar em vigor, e há uma série de coisas que falham. É bom não esquecer que a União Europeia são 27 Estados e que há alguns muito céticos em relação às matérias que foram decididas ali. O exemplo concreto é o salário mínimo europeu, que eu acho que é uma coisa que, se for mal pensada, vai tornar a Europa ainda menos competitiva e ainda vai criar mais desigualdade social. Mas isso é uma história que falaremos nessa altura. Está remetida para 2022. Está a ver? Bom, outro achievement. Sim, é verdade, é preciso, direitos sociais, tudo bem, tudo programático. O que é que eu acho que é realmente um achievement? A história do regularizar as relações com a Índia. Não só porque a Europa precisa de equilibrar aquilo que é o peso Rússia-China, mas também para mostrar aos Estados Unidos, ou seja, à América, que tem peso. Por um lado. Por outro lado, a Europa tem tudo a ganhar com facilitar o relacionamento com a Índia. Não é apenas que a Índia é uma grande democracia e por aí adiante. E também não é pelo facto de eu ter sangue goês, que a minha mãe era goesa, como eu já expliquei aqui. Não é nada disso. É que tem interesse mútuo. Portanto, aqui António Costa tem um mérito muito grande. Agora, vamos ser honestos. No resto, desculpem lá, esta cimeira foi mais do mesmo. E eu suspeito que daqui a 1, 2, 3, 4 anos vamos andar a dizer a cimeira não sei o quê e aquilo nunca mais se concretiza. Eu compreendo. António Costa precisava daquele show-off todo, e já vamos ver a seguir porquê. Precisava de aparecer com uma grande imagem, por uma razão muito simples. Eu já lhe disse isto aqui há anos. António Costa quer pirar-se de Portugal. É tudo uma questão de tempo. António Costa quer um lugar lá fora, não quer a presença da República. No início eu pensava que sim. Ele quer um lugar lá fora. O lugar mais certinho é o do Charles Michel. Eu não sei, se uma pessoa que não sabe falar inglês, aliás, nem português sabe falar, como é que pode exercer um cargo daqueles? Mas, enfim, pode ser com um crash course, ele vá lá. Mas é isto que António Costa quer. Ele quer aparecer como uma pessoa que, em Bruxelas, aparece como vamos mexer aqui, reformar isto e aquilo ali, mas depois, em Portugal, é o indivíduo que não faz reforma nenhuma, como eu estou farto de dizer aqui, por causa de se ter deitado com a extrema-esquerda. Mas isso é outra história, já falámos e voltaremos a falar no futuro seguramente. Portanto, o meu balanço é este. É muito pouco, sinceramente, é muito pouco. Bem, e já agora é assim, os cronistas escrevem sobre estas coisas um bocadinho de bom senso, menos. Eu ia-te explicar porquê um dia destes, ok? Então vamos lá à agenda propriamente dita, já com quantos minutos? 15 minutos, que vergonha. Então é assim, ponto 1, governantes desbocados, buçais, incontinentes e alarves. Ainda não estão demitidos. Eu estou-me a referir a duas pessoas, Eduardo Cabrita e João Galamba. Eduardo Cabrita, na sexta-feira, teve uma tirada verdadeiramente lamentável, de um nível super rasteiro para com o CDS. O CDS é um partido náufrago, deixe-me lá citar exatamente. Coitado do CDS, é um partido náufrago. Isto não é conversa para um Ministro da República. Eu vou explicar. Eduardo Cabrita é um irascível. Nós não podemos ter irascíveis no governo. Eu nunca seria Ministro, porque sou irascível às vezes. Percebe? Não seria Ministro. Aliás, já uma vez declarei numa entrevista, já recusei um convite a Ministro. Fui eu que recusei, ok? Eu não dava para Ministro. Portanto, um irascível não dá para Ministro. A República, a res pública, percebe? Em latim, res pública, que é uma coisa que o Eduardo Cabrita sabe, que eu sei que sabe, porque foi o meu colega na Faculdade de Direito. E é um tipo licenciado em Direito, sabe o que isto quer dizer. Portanto, não pode haver compatibilidade entre irascibilidade, alarvidade e Ministro. Nem ele, nem o João Galamba. O João Galamba já soma tantas que eu não percebo
um indefetível do Sócrates, defendia o Sócrates até não sei das quantas, e continua a dizer o que disse. O que é que disse João Galamba? Nada mais, nada menos que, deixe-me lá ir aqui, que é para não falhar exatamente a sua declaração, houve alguém que foi comentar um tweet do João Galamba e disse que gostava de ir lá regularmente ver o Strume, que eram as suas declarações. E João Galamba sai-se com esta. Strume, só mesmo essa coisa asquerosa que quer ser considerada um programa de informação. A quem é que se referia ao 6 às 9 da RTP? Ora, se há das poucas coisas que eu ainda vejo na RTP, além das entrevistas de Vítor Gonçalves e de um ou outro telejornal, são os programas do 6 às 9. Porque são sérios. Têm jornalistas sérios e, pelos vistos, ainda escapa à censura que o Estado quer fazer na RTP. Ora, eu compreendo que isto não agrade a João Galamba. Mas é assim, se o João Galamba não gosta, das duas uma, ou vai para um país de ditadura, Venezuela, Cuba, está no seu direito, ou então aceita que vive em democracia. Mas se não aceita, como é o caso, só há um caminho. A porta da rua é a serventia da casa. Bom. Segunda questão. Eduardo Cabrita. Eduardo Cabrita não pode ter aquelas intervenções. Mas não é só o que ele disse, foi o tom com que ele disse. Completamente descontrolado. Emocionalmente desequilibrado a dizer uma coisa daquelas. Há só uma pergunta que eu tenho para fazer. O senhor Primeiro-Ministro, que em tempos disse que não podia ter ministros que esqueciam que quando estão a dizer coisas em público são ministros da República, a propósito de João Soares, prometeu umas chapadas a um indivíduo que criticou não sei das quantas, e coitado de João Soares, disse aquilo de forma leve, mas também não devia ter dito, não é? Mas aquilo que o João Soares fez até foi muito menos grave do que a Cabrita fez e não é para eu simpatizar com o João Soares. E menos grave do que o João Galamba disse. Ora, não se pode ter ministros e fiscais a fazer esta figura. Portanto, o senhor Primeiro-Ministro já os devia ter posto na rua. Mas, eu quero recordar que se nós tivéssemos como Presidente da República o Mário Soares ou o Jorge Sampaio, provavelmente já tinha havido um soprozinho para dizer aqueles senhores ponham-se na rua, nomeadamente se fosse Ministro da Direita. Mais, imagine você que isto era dito num governo de direita. O que é que você tinha? Caiu o Carmo e a Trindade. E já agora eu tenho perguntas para fazer. O comunicado da direção da RTP é assim tão frouxo como foi? Vá lá ler o comunicado. Pá, aquilo... Desculpem, não me venham com a questão de é formal, institucional. Não. O comunicado da direção da RTP devia ter sido muito duro para com quem falou daquela maneira. Onde é que andam os sindicatos jornalistas? É para abrir a boca por tudo e por nada, inclusive por disparates completos. Onde é que está o sindicato de jornalistas? Já falou? E já se pronunciou violentamente contra aquilo que fez João Galamba? Bom, onde é que estão os comentadeiros da RTP e os outros que normalmente opinam sobre tudo e mais alguma coisa? Já foram defender o programa 6 às 9? É que o jornalismo não basta só dizer nós somos jornalistas, temos carteiras jornalistas. Eu não sei... Aliás, eu conheço gente de fora gente que já não tem carteira jornalista que defende mais jornalismo que alguns destes idiotas. Percebe? Bom, isto não é aceitável. E não é por estar lá a Sandra Felgueiras ou outra pessoa qualquer. Não se pode ter governantes a falarem de programas de televisão como se fossem ditadores. E compete à RTP defender, mas seriamente, o programa. Não é fazer a figura que fez. E eu estou à vontade disto, porque sei muito bem o que é que se passa na RTP. Até porque já fui colaborador da casa. Bem, voltamos a Eduardo Cabrita. Você perguntará, então, mas porquê é que este tipo faz isto? Eu vou-te explicar. Eduardo Cabrita estava lixado na semana passada, desculpe-me a expressão, e há uma semana e meia. Porquê? Porque ele e o Primeiro-Ministro, que são unha com carne, perceberam que aquele episódio do Zé Mário e dos imigrantes ia manchar todo o show-off que o Governo queria fazer à volta da Cimeira Social no Porto. Está a perceber? E, portanto, isto é como diz Joaquim Aguiar. Quando a gente está na política, não se pode apenas olhar para a zona do palco que tem os projetores, iluminada. É preciso olhar para a sombra. Porque nas sombras é onde as coisas se passam. Qual é a sombra aqui? Eduardo Cabrita estava irritado. E o Primeiro-Ministro preocupadíssimo com a história da Cimeira Social e com o facto daquilo ir impactar seriamente
na imagem do Primeiro-Ministro e podia estragar a Cimeira Social. Repara uma coisa, então estamos a discutir a Cimeira Social, direitos disto, direitos daquilo, e temos imigrantes a viver naquele estado que mostrou a reportagem de Soraya Ramos da RTP. Isto não bate a bota com o perdigota. Isto é uma vergonha. Aliás, eu no fim de semana perguntei, por isso é que eu devia ter feito a intervenção no fim de semana, como é que a CGTP, aquela Isabel Camarinha que não tem onde cair morta, desculpe lá a expressão, como é que fazem aquelas figuras nas manifes ainda no Porto este fim de semana? Então porquê é que não vão fazer uma manif para Odmira? Está a ver? Esta gente é tudo lobbies. Esta gente defende os seus interesses. Estão-se a marimbar para os indianos, nepaleses, paquistaneses e todas as outras nacionalidades que lá estão. Estão-se a marimbar, percebe? Isto é consciência vergonhosa do sindicalismo em Portugal. Não se pode tolerar isto. Não venham fazer as figuras que fazem, percebe? Isto é o que se retira daquela brincadeira. Portanto, o que você vê aqui é um ministro que diz assim, epá, repare neste pormenor, eu sou ministro no fim de semana. Já me tinham contado na quinta-feira, mas confirmei isto no fim de semana. O senhor ministro Eduardo Cabrita nem sequer negociou à séria com a malta do Zemar. Foi assim, está aqui, não querem? Tonga. Vai logo a requisição civil. E às 4 da manhã está lá a GNR com os cães, parecia que estávamos numa invasão de espanhóis em Portugal. Onde é que isto já vai? Está a ver? Isto foi pensado, eu quero para o Cimando. E depois, no dia seguinte, o que me despertou a atenção foi que no dia seguinte o Ministro da Economia veio dizer não, nós estamos dispostos a rever os valores a pagar. O Pedro Cisiveiro é um pagador de fogos, é um bombeiro. Tentou apagar o fogo do Cabrita. Não vale a pena. A borrada estava feita, percebe? O que eu acho espantoso nisto é como é que temos um Presidente da República, que ao contrário do Sampaio e do Soares, se cala perante isto, passa por cima, está a ver, como se não fosse nada com ele, e sobretudo não exige do Primeiro-Ministro que este indivíduo esteja na rua no dia seguinte. Não percebo isto, percebe? Por mais poder que tenha o Primeiro-Ministro, o Presidente da República não pode ficar a assistir a esta brincadeira como a Rainha de Inglaterra. Aliás, na Rainha de Inglaterra nem era preciso abrir boca. O Primeiro-Ministro meteu o Ministro na rua no minuto seguinte. Está a perceber? Bom, mas isto é António Costa. Você já percebeu, António Costa não demite aqueles que são tão próximos e aqueles que lhes dão jeito. João Soares não era próximo, Eduardo Cabrita é. Está a perceber? Por isso é que aquela brincadeira, aquelas vergonhas que o ministro Eduardo Cabrita já fez, nunca serviram, nunca foram suficientes para pôr na rua, que era o que devia ter acontecido desta vez. Bem, eu vou terminar, até porque já passei largamente a hora, lembrar uma coisa só. Toda aquela malta que abre a boca para criticar tudo e mais alguma coisa, que não critica a intervenção de Galanga sobre a RTP, é porquê? O respeitinho é muito bonito, não é? Tem medo de se meter com o governo. Perder os taxos na RTP e noutros sítios. É isso. Tenham vergonha. Isso não é jornalismo. Ok? Isso não é jornalismo. Frase da semana. Nuno Rangel, de quem eu gosto muito, já entrevistei 2 vezes aqui na Cor do Dinheiro, a dizer que em Portugal há vergonha em falar de grandes empresas. Entrevista ao meu jornal, Jornal de Negócios. Nuno Rangel, eu sei que ele vê estes programas, estás enganado. Desta vez vou discordar de ti. Em Portugal não há vergonha em falar de grandes empresas. Em Portugal, Nuno, há vergonha em falar de empresas. Seja ela qual for, pequena, média ou grande. E sabes porquê, Nuno? Sabes muito bem. Porque o governo, o poder, dorme com a extrema-esquerda. E a extrema-esquerda é a maior vergonha económica que Portugal já conheceu depois do 11 de março. Esta gente não percebe que quem cria empregos e riqueza são as empresas, percebe? E, portanto, o governo dorme com eles e faz esta figura. Mas é em relação a qualquer empresa no Rangel. Isso é que eu tenho pena. E com isto terminamos a conversa de hoje. 7.600 pessoas em direto. Quero agradecer a sua paciência e quero pedir a estas pessoas a quem vão ver aquilo que peço sempre. Colocarem um gostinho e fazerem partilha nas redes sociais. Já sabe porquê. Aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Obrigado e até logo às 21 horas com a estreia do dia D. Quanto a nós, até amanhã às 8 da manhã. Com licença.